Como saber se as suas crenças estão te prejudicando? Observe os seus resultados. Se você vive alimentando os mesmos problemas, se você insiste em comportamentos que geram sempre os mesmos resultados, se a sua vida parece um disco enroscado numa vitrola, se repetindo, se você vive colocando lenha na fogueira para aquecer velhos padrões negativos, tem crença invisível te impedindo de evoluir. Se você se sente travada e paralisada, sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, até planeja, inclusive ajuda os outros, mas quando chega a sua vez, não faz. Empurra com a barriga, acorda tarde, se atrasa, sente preguiça, esquece, perde prazos. Às vezes, parece que você não quer ou que não precisa, mas no fundo não consegue. É como se algo invisível te impedisse. Você começa, mas não termina. A pessoa se prepara, vai a treinamento, se anima, inicia o projeto, entra em contato com os clientes, até vende, mas sempre desiste no meio do caminho ou então pula para outro projeto sem concluir o anterior. Na verdade, ela já entra no projeto com a intenção de desistir, mas para não enfrentar essa crença, que muitas vezes é invisível, ela continua até ter todas as justificativas plausíveis e socialmente aceitas para abandonar o que começou. As desculpas variam, né? O mercado, o preço, a economia, o governo, a família, o tempo, o dinheiro. Ela convence a si mesma e aos outros de que não foi adiante, mas que a culpa não é dela. Nunca é dela. Na hora de agir, você se vê assim, estudando, né, ou aprendendo mais? Essa é uma crença das mais comuns, né? É a que está ali meio que no topo do ranking, tá? Você encontra todas as desculpas para evitar o que precisa fazer. Um dia você decide que vai mudar, organiza tudo, o ambiente, a agenda, até a mente você organiza. Sem mais desculpas, se prepara para começar. Mas na hora H, surge aquela sensação de que falta algo ou de que você não sabe o suficiente. Você começa a divagar, se convencendo de que ainda não está pronto. Em vez de agir, resolve ler mais, estudar mais, assistir mais um vídeo e assim adia a ação. Mais uma vez, você se perde em teorias e quanto mais informações você acumula, mais difícil se torna partir para a prática. Você evita divulgar o seu trabalho. Não escolhe assim um nicho, né? Hesita em se posicionar como uma profissional. Quando te perguntam o que você faz, você não responde. Você diz que está começando ou que ainda está decidindo, tá? Mesmo sabendo exatamente o que precisa fazer para seguir em frente. No fundo, você se esconde, deixando claro que uma crença invisível está te bloqueando. Ela te impede de se expor, de mostrar o seu trabalho, seja nas redes sociais, para os amigos, familiares, clientes em potencial. Enquanto não define uma área de atuação, você se mantém protegida atrás dessas crenças limitantes. Você vive esperando o momento certo ou a oportunidade perfeita? Fantasia que alguém, em algum momento, vai reconhecer a sua genialidade, mesmo sem você ter mostrado, né, se mostrado ou se expressado? Falta pé no chão. Nessa situação, cria-se a ideia de que há uma única chance esperando e que é preciso esperar por ela, como nas histórias de conto de fada. Mas essa espera sem fim te faz perder várias oportunidades ao longo da vida. Mesmo sabendo que existe público, que você tem as competências e as ferramentas, você continua se preparando, se preparando, se preparando, mas a hora certa parece nunca chegar. Você espera até chegar ao limiar da dor, assim, até não ter mais para onde correr? É aquele tipo de pessoa que sabe resolver tudo, consegue, inclusive, resolver tudo, mas só age quando não tem mais saída, no último momento, na hora do desespero.
Enquanto pode, ela enrola, encontra desculpas para não agir, às vezes fica até doente para evitar, né, de ter que tomar uma atitude. As suas crenças, né, as crenças das pessoas que fazem isso, estão ligadas à urgência e emergência. Elas ficam viciadas na adrenalina de só resolver as coisas quando não tem outra alternativa. Se na sua vida você só se movimenta quando tem um cão no teu calcanhar, quando a água bate na bunda, pode apostar, tem uma crença invisível te segurando. Você diz que não está pronta ou se sente insegura. Milhares de pessoas perdem oportunidades por isso. O que precisamos entender é que segurança é apenas um sentimento. Sentir-se insegura é uma emoção, não é uma falta de competência. E enquanto sendo emoção, sentir-se insegura é fruto de um pensamento, ou seja, uma crença. Se você cresceu assim num ambiente muito rígido, tá? Com pais exigentes e perfeccionistas, né? Ou se você recebeu muitas críticas, é provável que tenha aprendido uma crença que te faz sentir que nunca está pronta. E essa sensação de segurança que a zona de conforto te proporciona te impede de se expor e dar o próximo passo. O medo, né, um medo muitas vezes irracional, uma emoção que nasce da crença de que algo ruim acontecerá no futuro. Ela gera ansiedade, paralisia e, em casos extremos, até crises intensas, né? O medo bloqueia e destrói seus sonhos. É o resultado de uma mente acelerada e cheia de crenças negativas sobre o que está por vir. Pessoas positivas vivem no presente e sonham com o futuro, enquanto que negativas vivem presas ao passado e temem o que virá, sempre esperando o pior. Em uma mente medrosa, em uma mente viciada em focar no negativo, nas ameaças, muitas vezes imaginárias. Então, se o medo, né, se essa mente tem essa perspectiva, o medo te impede de agir. E isso é um sinal claro de uma crença limitante que está por trás disso. Você já percebeu, né? Já percebeu a mesma história se repetindo assim ao longo dos anos? Ou então de tempos em tempos? Quando analisamos a nossa vida, vemos certos padrões que parecem se repetir continuamente. Às vezes chegam a atravessar gerações, né? Porque enfrentamos os mesmos problemas, né? Porque encaramos desafios e acabamos com os mesmos resultados. Aquela sensação de que está quase dando certo, mas algo sempre dá errado. Algumas pessoas constroem um negócio, prosperam e depois desmorona. E isso acontece de novo e de novo. E isso ocorre porque a crença limitante influencia o nosso comportamento, levando-nos inconscientemente a repetir os mesmos erros e atrair os mesmos resultados negativos. Inacreditável, né? Olha, crenças é algo que você não vê, mas você vê o mundo todo através delas. Elas são as lentes da sua visão de mundo, através das quais você interpreta a vida, influenciando profundamente como você percebe e reage à realidade ao seu redor. Cada visão de mundo oferece uma perspectiva única, afetando nossas escolhas, decisões e comportamentos. Por isso, é essencial entender que visão de mundo são complexas e pessoais, refletindo nossas crenças, valores e experiências individuais. Seus valores e crenças são as lentes da sua visão do mundo. E você enxerga todos os seus problemas e todas as suas possibilidades através das suas lentes. A realidade objetiva é filtrada por essas lentes. A sua interpretação dos acontecimentos e o significado que você dá aos fatos é pessoal. A sua visão de mundo pode ser o seu maior problema. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que a realidade não é como você a vê. Você é que enxerga a realidade como você é. A maneira como você enxerga os problemas
Pode ser o seu maior problema. Tem gente que cria um problema para cada solução. Pensa aí, como é que você enxerga o seu trabalho? Como é que você enxerga as pessoas que têm muito dinheiro? O que que você, né, qual que é a tua visão sobre essas pessoas? Esse pode ser um grande problema seu, a sua visão sobre o trabalho, a sua visão sobre as pessoas que ganham muito dinheiro com o trabalho delas. Eu vou usar uma analogia para ilustrar isso melhor. Imagine que você coloque uma batata e um ovo na mesma água fervente. A mesma água que amolece a batata endurece o ovo. Isso mostra que o resultado não é influenciado pela água quente, que representa a realidade, mas sim pelo que cada um tem por dentro. A batata e o ovo, que representam suas crenças. Não é a situação em que você se encontra ou o problema que você enfrenta que faz a diferença, mas sim as crenças e valores são o que realmente influenciam o seu resultado. Por que coisas ruins acontecem e não conseguimos mudar? Por que não nos prevenimos para que não se repita? Por que insistimos nos mesmos erros, nas mesmas histórias, nos mesmos padrões? A resposta é: pessoas que têm crenças limitantes sobre determinadas situações. Essas crenças nos impedem de aprender com os erros e de mudar.